Em relação aos antagonistas beta-adrenérgicos, nós temos 3 gerações de fármacos, incluindo não seletivos e seletivos. Nos fármacos não seletivos, ou seja, que bloqueiam beta-1 e beta-2 de primeira geração, nós temos o propranolol, que é um fármaco até hoje bastante utilizado, nadolol, timolol, sotalol e pindolol. Depois vieram os fármacos de segunda geração, que são os antagonistas seletivos beta-1, como esmolol, metoprolol, atenolol, que também é um dos fármacos mais utilizados, acebutol e bisoprolol. E dentro da terceira geração, fármacos não seletivos, como labetolol e carvedilol, que além de bloquear beta-1 e beta-2, também bloqueiam o receptor alfa-1, carteolol e buncidolol. E da terceira geração, seletivos para o beta-1, betaxolol, celiprolol e nebivolol. Quando observamos o bloqueio de beta-1, vamos ver uma redução do efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico. Isso vai contribuir para uma redução do débito cardíaco. Uma melhora da relação entre a oferta e o consumo de oxigênio. Isso é bastante importante, por exemplo, nos pacientes portadores de angina. Um aumento de resistência vascular periférica, que pode ser desencadeada de forma reflexa à redução de pressão arterial. E, principalmente a longo prazo, uma redução da liberação de renina pelas células justaglomerulares, o que vai reduzir toda a cascata de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com redução da formação e ação da angiotensina 2, que tem aquela ação vasoconstritora, além da redução da produção de aldosterona, que retém sódio e retém água. Isso vai contribuir bastante também para a redução de pressão arterial. E nos fármacos não seletivos, vamos observar o bloqueio de beta-2, que pode diminuir a performance no exercício em função da redução do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética, diminuição do metabolismo da glicose e lipólise e broncoconstrição apenas nos pacientes que são suscetíveis, como pacientes portadores de asma ou de doença pulmonar obstrutiva crônica, como por exemplo a enfisema. Os fármacos de terceira geração, eles têm algumas outras propriedades farmacológicas que não eram observadas nos fármacos de primeira e segunda geração. Então, em relação aos bloqueadores beta não seletivos, nós temos carvedilol, que além de bloquear beta-1 e beta-2, é antagonista alfa-1, faz bloqueio de canal de cálcio, isso contribui mais ainda para o seu efeito vasodilatador, além de ter uma ação antioxidante. Esse é um dos raríssimos fármacos que já tem essa ação antioxidante comprovada. Labetolol bloqueia beta-1, beta-2 e alfa-1 e carteolol contribui na produção de óxido nítrico, que tem um potente efeito vasodilatador. Em relação aos bloqueadores beta-1 seletivos dessa terceira geração, betaxolol é bloqueador de canal de cálcio, celiprolol produz óxido nítrico e é agonista parcial beta-2, o que contribui para o efeito vasodilatador, e nebivolol produz óxido nítrico e também tem uma ação antioxidante. Então, aqui, o óxido nítrico com seu papel importante nesse processo de vasodilatação. Normalmente ele é produzido no endotélio vascular e esses fármacos de terceira geração, alguns têm essa função de produzir esse óxido nítrico, o que vai contribuir para uma redução da aglutinação e aderência das plaquetas e leucócitos, reduzir a oxidação das moléculas de LDL e reduzir a proliferação das células musculares lisas, o que vai então contribuir para uma redução da formação daquelas placas de ateroma que são constituídas principalmente por essas lipoproteínas de LDL. E essa ação antioxidante
de alguns fármacos, como eu falei, vai reduzir a oxidação dessas LDL, vai reduzir a peroxidação de lipídios, reduzir a disfunção endotelial e a apoptose dessas células endoteliais que têm esse papel importante no processo de vasodilatação e manutenção da pressão arterial. Então, esses antagonistas beta-adrenérgicos são muito utilizados na clínica, principalmente no tratamento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão arterial, angina, arritmias cardíacas, síndromes coronarianas agudas, cardiomiopatia hipertrófica, além de insuficiência cardíaca crônica ou infarto agudo do miocárdio. Nesses dois casos, apenas no tratamento a longo prazo. Então, o que gera bastante confusão é que esse tratamento de antagonistas beta-adrenérgicos na insuficiência cardíaca crônica, ele é justificado por uma ação de redução do excesso de ativação simpática que ocorre durante a insuficiência cardíaca e que é bastante deletéria, principalmente às células vasculares e os miócitos. Então, você tem uma redução importante do processo de remodelação cardíaca que ocorre na insuficiência cardíaca crônica e ele é prescrito sempre nos tratamentos dos pacientes de classe 1 e classe 2 da insuficiência cardíaca, ou seja, que estão mais no início, às vezes na fase 3 da insuficiência cardíaca, e são totalmente contraindicados na fase 4, que é aquele paciente que já tem uma insuficiência muito grave, às vezes já é até dependente de oxigênio e candidato a transplante cardíaco. Então, nós temos o uso desses antagonistas beta-adrenérgicos no tratamento de hipertireoidismo, já que esses pacientes normalmente possuem um problema cardíaco associado. Para prevenção de enxaqueca, esse mecanismo ainda é desconhecido, então esses antagonistas não funcionam no tratamento, apenas para prevenção. Em distúrbios de ansiedade, não é no tratamento de ansiedade generalizada, é mais para uma ansiedade situacional, onde você já sabe especificamente que aquela situação vai gerar um quadro de ansiedade. No tratamento da síndrome de abstinência ao álcool e na prevenção primária da hemorragia em pacientes com hipertensão portal. Além disso, pode ser utilizado no tratamento do glaucoma, onde você vai causar uma miose, e isso vai facilitar a drenagem do humor aquoso e uma redução da pressão intraocular. Em relação aos efeitos adversos dos antagonistas beta-adrenérgicos, quando a gente faz o bloqueio do beta-1, esse paciente pode desencadear uma insuficiência cardíaca aguda, apenas em indivíduos que são suscetíveis, que já têm algum problema cardíaco associado, bradicardia ou bradiarritmias, diminuição dos sintomas associados à hipoglicemia. Isso é bastante importante, pois os pacientes que fazem hipoglicemia, normalmente, eles geram uma descarga simpática com aumento de frequência cardíaca, e com o bloqueio beta-1, esse indivíduo não vai mais sentir essa taquicardia e pode evoluir para um quadro grave de hipoglicemia sem ter esse sinal de aumento de frequência cardíaca. Pode causar ainda hipotensão, extremidades frias e o fenômeno de Renault, que é aquele vasoespasmo digital. Em relação ao bloqueio beta-2, a gente pode observar um aumento da resistência das vias aéreas, principalmente em pacientes com doença já broncoespástica, como asma e DPOC. Pode causar hipoglicemia e atraso na recuperação da hipoglicemia induzida pela insulina. Então, é bastante importante a gente frisar que pacientes diabéticos devem ter bastante cuidado no uso desses antagonistas beta-adrenérgicos. E outros efeitos adversos que não são resultantes de bloqueio beta, como, por exemplo, pesadelos, insônia e reações psicóticas.
Os antagonistas beta-adrenérgicos são contraindicados em pacientes com hipotensão severa, com angina variante ou de Prinzmetal, né? A angina ela é dividida em 3 tipos. A angina estável, quando o indivíduo sente dor precordial, né? Dor no peito, apenas durante a atividade física. A angina instável, quando ele sente dor até mesmo em repouso. E a angina variante ou de Prinzmetal tem uma causa diferente. Ela é causada por um vasoespasmo das coronárias. Então, não são indicados os antagonistas beta-adrenérgicos, o que, ao contrário, é indicado nas anginas do tipo estável e instável. O antagonista beta-adrenérgico também é contraindicado no tratamento de choque cardiogênico, porque você vai comprometer mais ainda essa função cardíaca. Em uma arritmia cardíaca chamada de bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau. Na insuficiência cardíaca, grau 4, no grau 3 é questionável em alguns protocolos. Na bradicardia sinusal e nos pacientes portadores de asma brônquica. Então, nós temos interações farmacocinéticas que podem acontecer, por exemplo, com colestiramina e colestipol, que vão diminuir a absorção desses antagonistas beta-adrenérgicos. Rifampicina, fenitoína e barbitúricos podem aumentar a metabolização dos antagonistas beta-adrenérgicos e, consequentemente, aumentar a sua eliminação, reduzindo muito a concentração plasmática. Já cimetidina, furosemida e clorpromazina podem diminuir a metabolização dos antagonistas beta-adrenérgicos e aumentar a sua concentração plasmática, levando a uma maior chance de efeitos adversos. E interações farmacodinâmicas, onde nós podemos ver um sinergismo na depressão nodal, com bloqueadores de canais de cálcio, digoxina e amiodarona. Então, vai ter uma redução muito importante da frequência cardíaca, um sinergismo de efeito com outros antihipertensivos. Durante a aula de hipertensão, vocês vão observar que a hipertensão, ela inicialmente é tratada com monoterapia, mas posteriormente outros fármacos são adicionados com a evolução da doença e a dificuldade no controle da hipertensão. E interação também antagonismo de efeito antihipertensivo, quando esses antagonistas betas são prescritos junto com AINES. Então, tem que ter bastante cuidado nessa prescrição conjunta do antagonista beta como antihipertensivo e durante tratamentos de processos inflamatórios e que são muito prescritos esses AINES. E aí você vai ter uma redução desse efeito antihipertensivo do antagonista beta.